16 meses. Esse é o tempo que leva para uma pessoa, em média, vender o seu imóvel. Pois é, a liquidez é o maior risco para quem deseja investir no mercado imobiliário disparado. Porque a necessidade de vender rápido um imóvel para fazer caixa pode fazer com que esse investidor jogue para o ralo todo aquele lucro que ele acumulou ao longo do tempo com o imóvel. Mas se é tão ruim assim o mercado imobiliário, por que 90% dos milionários do mundo construíram sua riqueza através do mercado imobiliário? Bom, por isso nesse vídeo eu vou te mostrar 3 estratégias que eu utilizo para transformar a demora na venda de um imóvel como um trunfo seu e não um problema. Para todo investimento que nós formos fazer, seja no mercado imobiliário, na bolsa de valores, a gente tem que olhar 3 fatores: liquidez, segurança e rentabilidade. Então, quanto mais você quer que um produto tenha segurança e tenha liquidez, menor será a rentabilidade. A poupança é um exemplo clássico disso, né? Agora, se para você faz mais sentido uma rentabilidade alta e liquidez alta, aí você vai ter que deixar de lado a segurança. Aí você pode pensar numa possibilidade de vender ou comprar mini índices para você investir em criptomoedas que estão aparecendo por aí, ou qualquer outra coisa que prometa um ganho rápido e que você possa vender, comprar a qualquer momento. Já o mercado imobiliário se enquadra principalmente na terceira estratégia. Vamos ver se você tem esse perfil de investidor assim como eu tenho, que você prefere segurança e rentabilidade, mesmo que para isso você não tenha uma liquidez tão rápida. Então logo de cara você percebe que se você não precisa daquele fluxo de caixa tão rápido na sua conta, passando de uma hora para outra, e você pode imobilizar aqueles recursos por um determinado tempo, sem a necessidade de gerar liquidez rápido, você consegue dentro do mercado imobiliário segurança e rentabilidade. E falando de segurança, né, a regra número 1 do Warren Buffett, o maior investidor de todos os tempos, ou que mais conhecido ao menos, é nunca perca dinheiro. E a segunda regra é nunca esqueça da primeira regra. Ou seja, segurança para ele é mais importante do que uma rentabilidade alta, do que uma liquidez alta, porque de nada adianta você ter uma rentabilidade alta, você ter liquidez, comprar e vender, se dentro de 5 anos tudo o que você fez pode ir para o ralo. Faz sentido? E sobre rentabilidade, se nós pegarmos um gráfico do mercado imobiliário calculado pelo FIPZAP de 2009 até 2022, nós vemos uma média de rentabilidade no mercado imobiliário de 8,81% ao ano, que é superior inclusive à inflação, que é superior também a uma renda do Ibovespa, né? A rentabilidade, a valorização do Ibovespa nesse mesmo período, que é uma média das maiores ações na Bolsa de Valores brasileira. Logo de cara a gente percebe que é uma rentabilidade maior na média, mas que se você tiver a estratégia, o método correto, você consegue ter uma rentabilidade bem superior. Eu, por exemplo, eu construo casas para venda. Então, uma rentabilidade dentro de um ano de um ciclo de 12 a 18 meses, chega próximo a 40% sobre o capital investido. Ou seja, se você investiu R$1 milhão entre terreno e construção, você vai vender essa casa e no final das contas vai te sobrar 350 mil a 400 mil reais de lucro líquido. E essa correlação de exposição de caixa versus retorno financeiro vai aumentar ainda mais quando você se alavanca com financiamento ou outras estratégias, porque você tira menos dinheiro do bolso e você consegue ter um retorno quase que proporcional e o retorno sobre o patrimônio líquido aumenta consideravelmente. Mas na média, você adquirindo um imóvel e segurando ele por 5 anos ou mais, ou revendendo de tempos em tempos, você vai ter uma rentabilidade superior à média de outros mercados tradicionais. E aí vem o terceiro ponto, liquidez. Pois é, cada escolha é uma renúncia. Então, se você quer rentabilidade e se você quer segurança, liquidez tem que ser um fator secundário nessa sua conta, né? Você vai ter que renunciar isso ali para que você possa, sim, ter uma maior rentabilidade sem perder dinheiro. E assim como essa rentabilidade média anual de um imóvel no Brasil de 8,81%, que é a média em qualquer lugar do país, que é baixa relativamente a um potencial investimento mais inteligente que você pode fazer no mercado imobiliário, da mesma forma é a liquidez. Se você tiver um método, um fundamento, uma estratégia, você vai ter liquidez mais rápido dentro do mercado imobiliário. Geralmente eu vendo minha casa durante a construção, quando eu construo para vender, por exemplo. Né? Conheço outras pessoas que investem em outras estratégias. Por exemplo, compra um apartamento na planta e geralmente vende durante a construção. É óbvio que você não pode pegar isso como regra. Então, se eu comprar um imóvel na planta, eu vou vender rápido durante a construção porque tem liquidez. Não, isso não é a média. Isso é estratégia e experiência que você vai adquirir ao longo do tempo, investindo em ativos que geram liquidez mais rápido, ou investindo em etapas do mercado imobiliário que tem mais demanda do que oferta e com isso você consegue uma liquidez
facilitada. Agora, as estratégias que eu utilizo para que a liquidez não seja um problema, inclusive seja um trunfo. A primeira delas é entender que liquidez não é um vilão e sim um protetor de patrimônio. Vamos pensar na seguinte situação. Você já percebeu na sua vida pessoal ou ao seu redor que as piores decisões que você tomou geralmente foi quando você estava eufórico, estava muito feliz ou estava ofegante, né? Ou você estava muito triste, com muito medo, com muita raiva, com muita insegurança de qualquer coisa e você tomou alguma decisão nesses extremos do teu emocional e acabou sendo errada no médio e no longo prazo. Tomar decisões em extremos emocionais raramente é uma boa escolha. Geralmente nesse momento você vai tomar decisões precipitadas. Vale a pena respirar, esperar alguns dias a poeira baixar para aí sim ponderar sobre todos os prós e contras daquilo. É como lá o irmão do Charlie Harper fazia, o Alan, né? Fazia uma lista de tudo aí para tomar a decisão antes. Não precisa ser nesse extremo. Então você precisa ponderar, né? Agora vamos supor duas situações. Você tem 500 mil reais investido em um imóvel, seu apartamento ou um apartamento na planta, versus você tem R$500 mil investido em uma carteira robusta, diversificada de ações, fundos de investimento, ações no exterior e tudo o que o seu corretor e assessor de investimento colocou para você. E aí você está no olho do furacão da pandemia. E eu vi histórias de pessoas próximas a mim que aconteceu exatamente isso. Se você está com recursos líquidos ali no bolsa de valores, fora o momento do circuit breaker, vai tremer sua mão para você realizar aquele prejuízo, para tirar aquela dor de dentro de você ver os seus recursos derretendo na bolsa de valores e você perder o patrimônio que você construiu por 5, 10, 15 anos se esvair em questões de minutos. Só que se você vender naquele momento, você vai realizar o prejuízo. Quem vendeu, e tive pessoas próximas a mim que fizeram isso, realizou o prejuízo. Então, daqueles 500 mil reais, talvez se transformou em 250 mil, talvez 200 mil ou menos. Quando que, se tivesse aguardado mais 15 dias, mais 30 dias, aguardasse a poeira baixar, inclusive esse valor teria aumentado dos 500 mil, né, teria valorizado mais do que o valor investido inicialmente. Agora vamos supor que esses mesmos 500 mil reais estivessem em um imóvel, a sua casa, o seu apartamento, um terreno, seja o que for, um imóvel físico. Você conseguiria simplesmente apertar um botão e vender ele? Não. Você levaria uma semana, 15 dias, 30 dias, 60 dias para vender, ou talvez essa média do Brasil, 16 meses para vender. E isso faria, mesmo levando 30 dias, que você ponderasse a tomada de decisão e percebesse que, olha, pensando bem, tá tudo bem, deixa ali meu imóvel, eu não preciso, tá tudo certo, né? Tenho 2 braços, 2 pernas, né? Eu tô bem, então não vou vender. Então você tem aquele momento para baixar a poeira e você ponderar sobre a tua tomada de decisão. Por isso que a liquidez, não sendo imediata no mercado imobiliário e você também não vendo no home broker lá o gráfico das suas ações ou do valor do seu imóvel subindo e descendo, te dá tranquilidade, paz mental, não te gera ansiedade para você tomar uma decisão precipitada, seja você estando extremamente feliz ou com medo, com receio, em qualquer um dos extremos emocionais. Por isso, considere a característica de liquidez do mercado imobiliário como um aliado seu na construção do seu patrimônio. Segundo ponto de estratégia para você não tomar a liquidez como um problema para você no mercado imobiliário é que o teu produto, o que você adquirir, que não seja uma commodity, que não seja fácil de encontrar no mercado. É como se fosse um saco de milho, um saco de café, né, que são negociados na bolsa de valores, eles têm preços semelhantes em qualquer lugar, em virtude do produto que está sendo ofertado. A sua casa, o seu apartamento, ele não deve ser considerado uma commodity, supondo uma região que todos os apartamentos são 3 suítes, 2 vagas, localizadas naquela região. Isso oferece poucos diferenciais competitivos para que o mercado considere o teu produto como diferenciado e tenha uma percepção de valor diferente dele. O cliente, quando for ver o teu apartamento, ele vai ver mais 15 semelhantes, talvez no mesmo prédio, em andares diferentes ou em outros prédios, e ele vai conseguir fazer o quê? Negociar preço, barganhar preço, porque para ele não faz tanta diferença comprar o seu apartamento ou do vizinho. E eu vou te dar um exemplo meu. Alguns meses atrás eu finalizei a construção de uma casa. Construí ela para vender. Geralmente eu vendo durante a construção. Peguei um momento do mercado onde não há tanta liquidez e geralmente eu vendo ela bem no início da obra ou quando está finalizando o acabamento, mas nunca depois do término da construção. E no caso dessa aqui, demorou mais para gerar liquidez. Como tinham mais casas similares, semelhantes a ela, 3 suítes, 2 vagas de garagem, características parecidas,
eu resolvi mobiliar ela. E por eu ter escolhido fazer a mobília dessa casa, eu tornei ela diferenciada no condomínio. Então, num condomínio com mais de 1000 lotes, mais de 300 casas prontas, talvez mais de 10 à venda com características semelhantes, ela é a única que está mobiliada, decorada, equipada, com eletros, pronto para que o cliente possa entrar e morar nela somente com as roupas do corpo e 2 malas de roupa. Então esse é um grande diferencial que quando uma família for lá ver, ela vai ponderar, poxa, aqui eu não preciso pensar em qual que vai ser o papel de parede que eu vou usar, qual vai ser a geladeira que eu vou comprar, tá tudo pronto, eu só preciso entrar e não preciso me preocupar com nada. Por isso escolha produtos, terrenos, casas, apartamentos que não sejam uma commodity naquela região, que assim você aumenta e muito a liquidez do teu produto. Terceiro ponto sobre liquidez, apego emocional. Às vezes você acha, ou alguém que está vendendo um imóvel, coloca um preço somando o valor que ele realmente vale, mais um plus de tudo que ele viveu naquele condomínio, naquela casa, naquele imóvel, sendo que o cliente está pouco se lixando para isso, ele está comprando geralmente metro quadrado, eu logo vou falar sobre isso, e ele não quer saber o que aconteceu, qual que foi o histórico, se teve o nascimento do seu filho lá naquele local, se cresceu as suas crianças lá, se o teu casamento aconteceu quando vocês foram morar juntos, vocês compraram esse apartamento, não quer saber disso. Ele está comprando um imóvel sem o apego emocional que você tem nele. Então há muito a situação de quem está vendendo imóvel supervalorizar o produto. E por supervalorizar, colocar um valor acima do mercado, acaba não gerando liquidez, ou vem oferta, acaba aumentando mais o preço, e aí reclama porque não tem liquidez, sendo que o valor que está sendo ofertado está descolando da média dos produtos ofertados naquela região. Porque uma coisa é você ofertar ele por um valor, outra coisa é você vender, ter alguém que está disposto a comprar. Quando você vê lá um anúncio, um apartamento por R$1 milhão, pô, legal, tá vendendo por R$1 milhão ou tá pedindo R$1 milhão? Vai ver lá, o vizinho vendeu há 2 meses atrás um imóvel similar por R$800 mil, sendo que é o produto, o valor de mercado de fato. E sim, tem cliente que compra a história, a experiência além do metro quadrado. Mas se a tua história, se a tua experiência for somente interessante para você, pode ter certeza que esse cliente ele não vai comprar isso também. E o quarto ponto, o lucro está na compra e não na venda, porque afinal o valor de venda você não tem tanto controle, o dinheiro está no bolso da outra pessoa, está no bolso de quem vende, mas o valor pelo qual você paga está sob a sua tomada de decisão, está no seu controle, então você pode aguardar uma boa oportunidade aparecer ou você buscar ativamente essas boas oportunidades e sim, elas aparecem, sim, cavalo encilhado passa mais de uma vez na nossa frente e de tempos em tempos para mim mesmo aparece boas oportunidades no mercado, eu falo, caramba, comprei um terreno tal e de repente aparece um outro, um valor semelhante por uma situação do proprietário que precisa gerar liquidez, ou seja, elas aparecem de tempos em tempos e você pode, nesse momento, barganhar uma negociação, um prazo, um desconto, uma forma de parcelamento para que você consiga comprar ainda melhor esse produto e se você quiser colocar no mercado já por 10, 15, 20, 50% acima do valor que você comprou, já vai ter alguém mandando proposta, beliscando o teu anzol aí. E eu levei muito a sério, essa estratégia de que o lucro está na compra e não na venda. Então o que eu faço? Eu compro um terreno, geralmente com uma entrada baixa, um parcelamento longo, uma exposição de caixa mais baixa possível, geralmente uma oportunidade naquele loteamento, naquele bairro, naquele condomínio fechado, geralmente, e eu construo imóveis em cima. Eu construo geralmente casas em condomínio fechado para vender. Porque a partir do momento que eu coloco um produto em cima, que eu contrato a construção de um imóvel para vender em cima, automaticamente o somatório do custo entre o terreno e a construção versus o imóvel pronto passa a valer mais de 50% até 80% acima do custo total que foi gerado inicialmente. Então ali eu tenho uma margem de lucro, eu coloquei um markup de 50% a 80% em cima, eu tenho uma margem de lucro que eu posso barganhar, que eu posso negociar, que eu posso flexibilizar para quem estiver disposto a adquirir aquele imóvel. Então tá tudo bem se eu baixar um pouquinho minha margem de lucro, eu tenho margem para que isso aconteça. É diferente quando você compra um imóvel já pelo preço de tabela e você tenta ter um lucro ali em cima dele, Você vai ter um lucro, mas não é tão expressivo quanto se você incorporar uma construção em cima daquele terreno, seja uma casa, sejam sobrados geminados, não importa. E se você não conhece muito bem sobre esse mercado de construção de imóveis para venda, eu gravei esse vídeo aqui te mostrando se vale a pena ou não construir imóveis para vender, se faz sentido para você ou não. Então assista lá, tenho certeza que vai valer a pena.